Foi. Foi? Foi, certinho. Sim, certinho. Então, a aula de hoje é uma aula que, para a gente falar um pouco sobre as definições, algumas definições nessa área de plantas medicinais, né? Sobre os métodos de preparo, né? E isso vem do formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, é lá que eles têm toda essa orientação para a produção. Eu sei que a maioria de vocês já sabe muito sobre isso, né? Mas é bom a gente ressaltar alguns aspectos, né? Então, são algumas definições, uma delas é droga vegetal, né? A gente usa muito o termo droga, eu também uso muito o termo droga. Hoje, uso muito esse termo para drogas de abuso, né? Tipo cocaína e tudo mais. Mas, antigamente, e eu ainda uso o termo droga como toda e qualquer substância que é utilizada, seja ela um medicamento, uma planta, seja uma substância tóxica, né? Para mim, tudo é droga, depende meio do uso daquilo, que antigamente era muito usado assim, né? Mas tem uma definição de droga vegetal, né? Que os farmacêuticos prezam bastante, né? Então, a droga vegetal é a planta medicinal ou suas partes que contêm as substâncias ou classes de substâncias que causam a ação terapêutica, após processo de coleta, estabilização, quando aplicável, e secagem, podendo estar na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. Então, a droga vegetal é aquela parte da planta que a gente usa para a produção de um fitoterápico, para a produção de um chá, né? A gente sempre existe uma parte, como vocês estão vendo no curso, uma parte mais indicada para isso. E o fitoterápico, a definição que a gente eu acho que já passei para vocês, né? O produto obtido de planta medicinal, ou de seus derivados, exceto substâncias isoladas, com finalidade profilática, curativa ou paliativa. Então, por exemplo, quando você isola uma substância da planta, mesmo que ela tenha essa origem vegetal, pela legislação não se considera um fitoterápico. Então, uma substância isolada, ela é caracterizada como um medicamento desses de uso comum, né? Então, por exemplo, a escopolamina é um medicamento utilizado para cólica, é um medicamento purificado, né? Agora, já um extrato de uma planta que contém essa substância, entre outras, aí sim é um fitoterápico. Aí vem a definição o que é a forma farmacêutica. A forma farmacêutica, vocês estão vendo aqui na imagem, né? É a parte final, que pode ser para injetável, cápsulas, comprimidos, tinturas, né? É o estado final de apresentação dos princípios ativos, após uma ou mais operação farmacêutica, com a adição ou não de excipientes apropriados, a fim de facilitar a sua utilização e obter o efeito terapêutico desejado, com características apropriadas a uma determinada via de administração. Então, a forma é a parte final, né, da preparação do medicamento, seja ele de qual origem, e que as pessoas vão utilizar. Depois, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Formas farmacêuticas sólidas. Então, são os comprimidos, as cápsulas, drágeas, pós, granulados, são geralmente as preparações mais estáveis. O que quer dizer isso? Elas não demoram mais para se degradar. Então, quando você tem um produto que tem
a degradação rápida, a melhor forma de preparar é na forma de pó, ou seja, retirar toda a água que existe ali para conservar melhor. Né? Vocês podem ver em casa, né? Quando você tem um alimento no estado aquoso, né? Por exemplo, uma laranja, né? Depois de um tempo ela vai estragar. Agora, se essa laranja é uma laranja seca, ela dura muito mais, né? Porque a gente está arrancando toda a água que propicia uma evolução mais rápida, né? Estragando o produto. Depois a gente tem ainda as semissólidas, que são as pomadas, os cremes, os géis, as pastas, utilizados como medicamento de uso tópico, né? São todos esses produtos que a gente passa na pele. E depois as formas líquidas, que são as soluções, as gotas, xaropes, suspensões, elixires, que eles têm uma utilidade porque ele facilitam a administração, mascaram sabores e são mais indicados para crianças e idosos por permitirem o ajuste de dose, né? Então, quando a gente tem uma forma em gota, né, você pode dar às vezes, dependendo do medicamento, tem que dar uma gota por quilo de peso, né, para atingir a dose correta. Então, fica mais fácil quando a gente tem nessas situações, quando tem a fórmula líquida. E para criança, sem dúvida, né? Criança, quando não quer um comprimido, fica uma dificuldade enorme para ela engolir aquilo. Agora, falando mais das nossas plantas, né? O que a gente faz com elas? A infusão. O que é a infusão? É a preparação que consiste em inverter a água, veja aqui a imagem, fervente sobre a droga vegetal, sobre a planta, né? E em seguida tapar ou abafar o recipiente por tempo determinado. Eu já falei isso para vocês, é isso. Ó. A gente joga, pode ser o saquinho, pode ser o pó da planta, que depois vai filtrar, pode ser de qualquer forma, mas o importante é que na infusão a gente tape, porque grande parte dos princípios ativos, eles muitas vezes eles saem com vapor. Geralmente são óleos essenciais, né? O que dá também o aroma, né, do produto, até para manter o aroma, mesmo que não tenha atividade, é importante tapar, porque o vapor vai ficar aqui e depois ele retorna, ele condensa e retorna para o líquido. Por isso é importante até nem tomar chá muito quente, né, ainda saindo vapor, porque também está perdendo parte dos princípios ativos. Esse é o método indicado para as partes das drogas, das plantas, né, de consistência menos rígidas, tais como folhas, flores, inflorescências e frutos, ou que tenham substâncias ativas voláteis, né, que saem no vapor. Então, a grande maioria dos chás que a gente encontra, mesmo os chás em saquinho, são utilizados na forma de infusão. Quando a gente tem partes mais duras, né, aí se faz a decocção. Então, a decocção é a preparação que consiste na ebulição da droga vegetal em água potável por tempo determinado, tapando o recipiente. Então, é aquela coisa que a gente põe a droga vegetal, põe a planta, mais a água e deixa ferver. Né? Então, você não verte a água em cima, você vai ferver tudo junto. E o indicado para aquelas partes das drogas vegetais com consistência rígida. Por exemplo, casca, né? Casca é muito difícil, raiz, cascas, rizomas, caules, sementes, né? Folhas mais duras, né?
a infusão não funciona muito, porque não consegue extrair muito as substâncias. Então, para essas coisas mais cascudas, mesmo, partes mais duras, né, se faz a decocção, que é o método de ferver tudo junto, tapando também para evitar a saída do vapor, depois filtra, e aí se obtém o produto, né, o chá. Aí vem a definição de extrato. O extrato é a preparação de consistência líquida, sólida ou intermediária, obtida a partir de material animal ou vegetal que é o nosso caso aqui. O material utilizado na preparação de extratos pode sofrer tratamento preliminar, tais como inativação de enzimas, moagem ou desengorduramento. Algumas plantas têm muita gordura, né? Muita cera, né? O extrato é preparado por percolação, maceração ou outro método adequado e validado, utilizando como solvente álcool etílico, água ou outro solvente adequado para aquilo que se pretende, para o tipo de substância que se pretende extrair. Após a extração, os materiais indesejáveis podem ser eliminados. Então, aqui a gente tem os exemplos, né? A percolação é um processo dinâmico, onde se faz o arraste do princípio ativo pela passagem contínua do líquido extrator. Então, esse equipamento é um percolador. Então, o pó da planta, né, fica aqui dentro e vai se jogando, por exemplo, o álcool, né, se é um álcool, vai se jogando e o álcool vai passar, né, por toda o vegetal e vai ser coletado aqui embaixo. Então, pode ser um negócio que fique gotejando, né, por tempos e aqui embaixo vai recolhendo. A percolação é o café, né, a mesma coisa que a gente faz com o café. Isso é um método de percolação. Você joga a água fervendo, ela vai passar por esse funil, né, geralmente é alguma coisa afunilada, e lá embaixo você recolhe o produto. O café é um método bastante tradicional. Aqui o percolador, é aquilo que a gente estava falando, ele vai esgotando, então o percolador fica por muito tempo. Ele pode ser de vidro ou de metal. Isso se usa bastante, né, principalmente em farmácias de manipulação, né, quando você precisa fazer quantidades grandes, né, de produtos, né. A maceração, né, vocês estão acostumados a fazer muito isso, né? A maceração é um método de colocar a planta num líquido, e deixar ali, no temperatura ambiente, o recipiente tem que ser sempre fechado para não oxidar, podendo deixar ali por um período prolongado, horas ou dias, depende muito do solvente. Pode agitar, é ideal até que se dá uma agitadinha de vez em quando, mas não se renova o líquido, você deixa ali, é um processo estático, né? Aqui a gente tem a foto de uma barraca do Vero Peso, lá do mercado do Vero Peso, lá em Belém do Pará, que tem uma tradição enorme, né? Isso tudo são produtos de maceração, vocês podem ver que tem a planta, olha aqui, a planta aqui, é aquilo que se faz, por exemplo, um produto que é para uso externo, que põe no álcool, ou na cachaça, na pinga, né, deixa ali e vai passando na perna. Na culinária se faz muito, né, a gente está vendo aqui o alecrim no óleo é um processo de maceração, então o óleo vai extraindo, né, as substâncias do alecrim, que depois é utilizada para cozinhar. Então, esse é um processo que a gente conhece bastante, né, e o nome deles, né, embora a gente faz isso sempre, é um processo de maceração.
Depois vem a tintura, aquilo que se usa muito, né, em farmácia de manipulação. É a preparação alcoólica ou hidroalcoólica, ou então, quando é hidroalcoólica, uma mistura de álcool, etanol e água, resultante da extração de drogas vegetais ou animais, ou diluição dos respectivos extratos, né? Aqui a gente sempre fala nós estamos mais direcionados para os vegetais, né? Ela é classificada em simples e composta, conforme preparada por uma ou mais matérias-primas. Então, às vezes, você pode ter, numa tintura, 2 plantas diferentes, né? Ou até 3, depende bastante, né? Então, aqui a gente vê, tá vendo alguns frascos, né, que são vendidos para muitas farmácias, quando a farmácia de manipulação não produz, eles são vendidos para depois eles colocarem naqueles frascos característicos, com conta-gotas, tal, que a gente leva para casa. A menos que indicado de maneira diferente na monografia individual, 10 ml de tintura simples corresponde a 1 grama de droga. Cada 10 ml do extrator, que pode ser álcool, uma solução hidroalcoólico, a gente põe 1 grama da droga seca da planta. Aqui se usa sempre a droga seca também por problemas de preservação. Que já é um método industrial, semi-industrial, que requer, né, mais alguns cuidados, né? E o xarope, aquilo que também muitos de vocês já fizeram em casa, né, mas que se vende também nas farmácias, né? É a forma farmacêutica aquosa, que é caracterizada pela viscosidade elevada, que apresenta no mínimo 45% de sacarose ou outros açúcares na sua composição, né? Então, esses xaropes, né, que são feitos em casas, ele tem uma quantidade grande de açúcar, 45%, evidentemente, não é indicado para quem tem diabetes, né? E essa quantidade grande de açúcar também ajuda a diminuir, fica um líquido bastante concentrado, esse açúcar todo ajuda a não ter um processo de contaminação. É bem típico aqueles doces, né, por exemplo, goiabada, marmelada, né, que se usa muito açúcar e pode ficar até fora da geladeira, porque essa quantidade de açúcar enorme não permite que cresçam ali bactérias, fungos, né, depende um pouco do tempo, né. Então, os xaropes geralmente têm agentes flavorizantes para melhorar o gosto, né. Quando não se destina ao consumo imediato, deve ser adicionado de conservadores antimicrobianos autorizados. Isso é no processo industrial, né? Então, no processo industrial, que tem aquele xarope mais limpinho, né? Aí eles colocam conservantes. Aqui está o nosso xarope caseiro, né? Isso aqui é um xarope de guaco, né? Que se usa bastante, né? Aí vem uma outra definição, que é o processo magistral. Vocês já devem ter ouvido, uma farmácia magistral e tudo mais. Que, nesse caso, é um conjunto de operações e procedimentos realizado em condições de qualidade e rastreabilidade de todo o processo, que transforma insumos em produtos magistrais para dispensação direta ao usuário ou ao seu responsável, com orientações para o seu uso seguro e racional. Então, quando eu resolvo montar um laboratório para produzir, por exemplo, tinturas, e depois comercializar e ter o registro para fazer isso,
eu vou ter que ter todo um conjunto de rastreabilidade, todas as condições de qualidade, de meio ambiente, temperatura e tudo mais do laboratório para garantir que não ocorram problemas durante a produção dessas substâncias que depois vão para os pacientes, né? Então, qualquer pessoa que resolva montar um laboratório farmacêutico, uma farmácia de manipulação, ela tem que se submeter primeiro ela tem que pedir o registro na Anvisa, né, e a vigilância sanitária deve fiscalizar, ela que vai dar autorização, então ela vem para ver se todos os processos, o meio ambiente está nas condições necessárias, exigidas para aquilo, né, e deve haver fiscalização periódica desses laboratórios. Então, os produtos magistrais, né, são aqueles obtidos em farmácia, aplicando-se as boas práticas de manipulação, o que se chama de boa BPM, faltou boas práticas de manipulação. Então, tem todo um manual, né, de procedimentos que essas farmácias magistrais têm que obedecer. Então, geralmente, dessas farmácias, eles produzem medicamentos, cosméticos, produtos para higiene, produtos dietéticos e nutricionais. Aqui, bom, a gente já está terminando, aqui uma coisa que quase não existe no Brasil, né? Porque nós não temos ainda muita tradição, né? Ou foi caindo essa tradição. Isso aqui é uma ervanaria que, uma vez há 5 anos, eu fui para a França, e existem várias, né? E eu estava passando na rua, por acaso, e vi, eu falei, não, eu preciso fotografar isso, né? E é muito bacana, é muito interessante, né? A ervanaria, aqui é o interior dela, né? Então, estão aqui os farmacêuticos, né? Eles me deixaram fotografar, mal sabem eles que eles estão entrando em vários cursos, né? E aqui existem diversos produtos, né? Aqui, por exemplo, são as plantas, né, em pacotes, né? Então, de repente, a pessoa chega com uma receita e eles vão preparar, se é uma mistura ou se é simples, né? Tem toda uma regulamentação para esse tipo de estabelecimento, né? Aqui no Brasil tem muito pouco, e aqui já são as tinturas, né? Os produtos já formulados. E nesses países que já tem uma tradição antiga, né, tipo a França, a Itália, a Alemanha, Inglaterra, existem muitos desses estabelecimentos, né? Eu sempre ensino os nossos alunos que essa é uma alternativa, né, de atuação profissional, e no caso do farmacêutico, ele pode, inclusive, prescrever, né? Então, se ele monta um estabelecimento desse como esse, ele pode até atender as pessoas. É claro que ele vai saber o que ele pode ou não prescrever de acordo com a doença que a pessoa tem. Ele tem que ter formação para isso. Mas é uma possibilidade, e eu acredito que tem a procura, viu? Tem procura para esse tipo de estabelecimento, depende muito da região onde que vai se estabelecer, né? Ou qualquer um de vocês também pode montar um estabelecimento desse, provavelmente vai ter que ter um farmacêutico responsável, né? Aqui é uma outra parte, ó, dá para a gente ver, se depois aproximar, vocês vão receber o PDF, vocês podem ver até que tipo de planta que tem aqui e tudo mais. Às vezes já tem até misturas de plantas, né, que já são indicados, né?
Então, como eu disse para vocês, né, qualquer um de nós pode montar uma ervanaria dessa, né? Se vocês precisarem de alguém que faça a, a prescrição, aí vocês vão ter a Beatriz, que agora vai conversar com vocês sobre esse projetinho dela, tá bom? Ah, Rosana, Rosângela, eu queria pedir para você pôr a Beatriz no WhatsApp. Ah, tá, coloco. É só ela não tá ainda? Que pena. Não está ainda, eu que mando o link para ela. Ah, então faz isso, me manda o telefone e eu já ponho. Viu, Beatriz? Você passa para mim? Obrigada, Rosana. Vou passar aqui pelo chat, mas acho que o professor consegue te passar também, né? Ah, eu compartilho. Então tá bom, mais fácil. Isso, eu já coloco. Tá Tá bom? bom. Porque aí você vai falar com as pessoas que forem contribuir com a tua pesquisa, né? Você conversa pelo grupo, né? Põe você de administradora também. Fica Tá mais bom? fácil, né, de eu estar em contato com todo mundo por lá. É isso mesmo. Valeu, obrigada. Obrigada a você. Professor, não vai ter um tempinho para o pessoal tirar as dúvidas da aula hoje? Como é que a gente vai fazer? É verdade. Estava esquecendo. Alguma dúvida, gente, sobre esses processos todos, né? Na realidade, eu pulei isso, deveria ser a primeira, segunda aula, né? Mas a segunda, né? Depois que a gente já tenha falado algumas coisas, né? Mas é importante, né? Daquilo que a gente mais usa em casa, né? Para preparar as nossas coisas, né? Estão lá a infusão, né? Que é o que mais se usa para fazer o chá, e a decocção. Algumas pessoas fazem xarope, né? Mas no caso da infusão e da decocção, a recomendação é sempre de tapar, né, não deixar o vapor ir embora, porque quando ele vai embora, ele leva algumas das substâncias que podem ser responsáveis pela atividade. Eu tenho uma dúvida, professor João. Oi, pode falar. Primeiro, boa tarde. Professor João, na forma da maceração, eu faço isso de colocar cravo no álcool para usar isso como repelente. Depois de um tempo, muda até a cor, né? Mas eu fiquei em dúvida porque nas duas, por exemplo, utilizaria álcool, um solvente. Qual é a diferença entre a maceração e a tintura? Não entendi. A tintura, a tintura para cada planta, né, ela tem um método específico de acordo com o tipo de substância que você quer extrair, né? Então, você tem, por exemplo, você tem que ter 1 grama de planta por cada 10 gramas, 10 ml de etanol, né? Você tem o processo, ele pode ser um processo de percolação ou não, pode ser um processo de maceração, geralmente se faz até um processo com agitação, tem para você acelerar. Quanto mais você agita, né? Quando você quer, por exemplo, fazer o teu repelente, né? Quanto mais você agitar, melhor. Você deixa ali, vai de vez em quando vai agitando, né? Existem até alguns aparelhos que ficam agitando aquela solução, né? Aparelhos de laboratório, né? Ou até alguns que ficam mexendo, né? E quanto mais, por exemplo, você faz com cravo, quanto mais você picar o cravo, melhora o teu processo de extração. Quanto mais, porque isso vai fazer com que você tenha uma superfície de contato com o álcool maior, e então a tua extração vai ser melhor, ela vai ser mais eficiente. Obrigada, professor. Imagina. Mais alguma pergunta?
Ô, João, então eu posso parar de gravar, porque aí a Beatriz agora faz a consulta para os alunos, né? O que que você acha? Deixa gravado para as pessoas que não assistirem, Poder participar e do depois processo. saber do que está acontecendo, Isso né? mesmo. Então tá bom, então vai ficar, tá certo. Obrigada. Então, na semana que vem, aí a gente vê que aula que a gente vai ter. Beatriz, Posso começar a pode. conversar? Gente, eu quero avisar que aqui tá chovendo muito, a minha conexão tá horrível, então se cortar alguma coisa que eu falar, vocês me avisam para eu voltar. E se eu cair também, já estão avisados que a internet tá péssima, desculpa. Você está em Barão? Não, não tô. Eu tô em Jacareí, na casa dos meus pais. Então, o professor João já comentou bastante, né, de qual é a proposta do projeto, mas vou me apresentar. Eu sou a Beatriz, eu sou estudante do último ano do curso de farmácia e desde sempre eu sempre tive um gostinho a mais pela parte de plantas medicinais e a gente tem uma matéria sobre isso dentro do curso. E depois que acabou essa matéria, eu fui atrás do João pedindo mais coisa, alguma atividade. O som, né? Acho que a Beatriz caiu. Beatriz, chuva, é um negócio. Voltou? Voltei, gente. Voltou. Bom, ai meu Deus do céu. Se ficar muito difícil, a gente pode conversar semana que vem também, porque hoje parece que tá bem estável. Mas vou tentar continuar. Né, então depois que eu fiz a disciplina de plantas medicinais dentro da farmácia, eu fui atrás do professor para pedir alguma coisa e ele me mostrou esse curso de extensão e participei da última edição que teve, né? Foi semestre passado, não, faz um ano já, né? E tô participando dessa também. E sempre gostei muito de escutar as histórias, de sentar com os alunos, entender, escutar quais eram as plantas que eles mais usavam, da onde veio essa tradição, se era alguma coisa da família. E eu ficava muito preocupada, porque eu via que esse era um conhecimento que passava de boca a boca, a gente nunca tinha isso realmente escrito, e a gente nunca sabe quando a gente vai perder mesmo esse conhecimento, né? Até quando a gente vai conseguir passar esse conhecimento verbalmente. E conversando com o professor João, então, a gente pensou em um projeto para eu fazer no meu trabalho de conclusão de curso, que é basicamente estudar entre vocês, entre os alunos desse curso, quais são as plantas que vocês mais utilizam, da onde veio essa tradição. Então, eu quero escutar histórias que vocês tenham, alguma coisa que seja passado entre a família de vocês, e eu quero escrever sobre isso, né? Quero deixar isso tudo registrado, documentado, para a gente não perder mais esse tipo de informação. E pensei, então, em fazer um questionáriozinho, na verdade eu já fiz, bem simples, até mostrei para o professor. Então, nesse questionário, eu ia até mostrar para vocês, mas acho que não vai dar por causa da internet. Mas é um questionário bem simples, eu peço o nome de vocês, a idade, e aí eu pergunto da descendência de vocês, se vocês sabem de onde é a família de vocês, tanto por parte de mãe, tanto por parte de pai, e quais são as plantas que vocês têm mais utilizado. Né? A proposta, então, é a gente entender quais são essas plantas e também procurar saber se isso é alguma tradição de alguma região específica. Então, por exemplo, se você usar alguma planta na sua família, de onde será que veio isso, né? E tentar ir a fundo na árvore genealógica para a gente procurar saber mesmo de onde veio essa tradição. Então, eu fiz esse questionário. Quando a Rosângela me colocar no grupo do WhatsApp, eu vou mandar para vocês. E responde quem quer, claro, voluntário, ninguém precisa, se não quiser responder, não precisa. E aí, nesse questionário também, eu tô pedindo para vocês responderem quem está disposto a fazer uma entrevista de maneira online também. A gente vai conversar igual a gente faz essa aula por Meets e contar um pouco mesmo da história, das tradições. Aí a gente faz isso por uma entrevista, se vocês estiverem dispostos. Também não precisa ser todo mundo, claro,
de maneira voluntária. Estava conversando com o professor e a gente acha que as entrevistas vão ficar só... mas o questionário já ficaria disponível para todo mundo. Acho que é isso, né, professor, basicamente. É isso, porque nesse processo, né, talvez vai demorar um pouco para começar a acontecer depois das entrevistas. Agora, tudo bem, né, é só para ver quem teria interesse em participar, em conversar, tal, e porque a gente tem que submeter para um comitê de ética, né? Tudo na Unicamp tem que passar por um comitê de ética, né? Então, sempre que a gente vai fazer algum tipo de pesquisa com pessoas, né, a gente precisa deixar isso documentado. daqui a pouco, até para dar bom dia, vai ter que passar para o comitê de ética, né? Mas então, aí a pesquisa tem todo um termo de consentimento, né? O que pode ser publicado ou não, se pode aparecer o nome da família ou não, quer dizer, quem define, né, o que pode e o que não pode são os entrevistados, né? Exato. Eles é que vão... No nosso caso, né, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? A gente não vai perguntar de intimidade nenhuma, coisa, né? Porque às vezes tem questionários que são mais difíceis, e que tem que ficar em sigilo mesmo, né? Mas de qualquer forma, a gente tem que elaborar e passar pelo comitê de ética, né? E eu acredito que isso vai demorar, né? Talvez ela vai entrar em contato com vocês depois que o curso acabou, né? Depois, a gente vai até dezembro, né, Rô? Nós vamos até dia 2, né? Dia 2 tem mais 3 aulas, 18, 25 e 2. Nossa, tá no finalzinho já. Você vai para 10, você no dia 2 vai ser a 10ª aula já. Tá. Mariana, você tem aula para dar, né? Você quer dar aula semana que vem? Beleza, semana que vem é a Mari. Nossa, eu tô aqui super tranquilo. Gente, passa muito rápido. Eu tô achando que tem mais 3 meses de aula, né? Não é porque tem uma diferença, né? Para o curso de graduação, as aulas vão até o final de janeiro, as nossas férias vão ser em fevereiro, né? É por isso que eu estou fazendo essa confusão aí de datas, né? E então, quer dizer, esse trabalho vai se estender para depois que o curso terminar. Ano que vem a gente vai ter curso de novo, se vocês quiserem voltar. Tomara que a gente consiga, né, essa maledeta dessa vacina logo, que ela funcione, para a gente ir lá plantar, pôr a mão na terra, né? Essa a ideia. Eu não aguento mais ficar dentro de casa, daqui a pouco eu morro aqui de... Que horror. Não, é terrível, né? Até esse sistema, até que para algumas coisas, ele pode funcionar, até de vez em quando, a gente fazer reunião, né? Assim, não precisa todo mundo sair de casa. Mas tem a parte prática, né? Que é fazer o jardim, ver a planta crescer e para uma próxima atividade que a gente vai fazer isso, vai poder fazer isso, vocês todos serão convidados também, né? A gente vai fazer esses jardins ali pelo campus, e propagar muda, bom, esse era o objetivo inicial do curso mesmo, né? Tanto é que a Mariana precisa ensinar muito vocês ainda sobre cultivo, essas coisas todas. Não é que foi rápido mesmo, né? Foi muito rápido. Mas então, como o curso está acabando, não achem que esse projeto vai ser deixado de lado, tá? Então, eu vou entrar em contato, pediram para eu mandar no e-mail. Então, eu vou mandar realmente, e provavelmente as entrevistas vão ser só ano que vem, mas não esqueçam de mim, tá? Eu vou voltar a aparecer aí.
esse curso que eu estou seguindo, né, eu dei uma aula, tal, que é antes do curso aqui de vocês, que é um curso para os alunos indígenas da Unicamp. E em cada aula está vindo um indígena, que pode ser um pajé, e a questão da ancestralidade, da transmissão de conhecimento, né, de gerações, isso toda aula é discutido, né, tanto as tradições, as artes, tal, e que entre eles está sendo destruído também, né, hoje a moçada, principalmente que mora perto de cidade, os indígenas mesmo, querem saber de celular, né, e eles, o pessoal mais tradicional, hoje estavam discutindo bem isso, né, que é a questão do idoso. O idoso nas aldeias, né, nas populações, ele é o sábio, ele é extremamente respeitado, né, aqui no Brasil, né, na nossa sociedade, uma sociedade que só visa o lucro, né, a sociedade capitalista, quando o indivíduo para de trabalhar, ele não serve para mais nada, né? Muito ao contrário dessa tradição indígena que o idoso nas conversas, né? Ele que passa toda a experiência, a sabedoria deles. Então, a gente queria muito saber dessas experiências que vocês têm, né? Para registrar como que as coisas, né, na área de plantas chegaram a cada um de vocês. A gente vai sugerir também, a gente ainda tem o grupo do WhatsApp da turma anterior, a gente vai tentar também puxar da turma anterior esse tipo de informação. E, evidentemente, vocês todos vão receber cópias do trabalho final, claro, não tem nem dúvida, né? Todos os 6 vão receber cópia, né? Aqueles que quiserem deixar os nomes, a gente vai relacionar, né? A Beatriz vai ter que escrever um volume, né? De umas 300 páginas, mais ou menos. Meu Deus. Isso é para o doutorado. Mas ela vai escrever e, evidentemente, né, a gente vai relatar de todos aqueles que falarem, pode colocar meu nome, pode divulgar, a gente vai pôr todos os agradecimentos, né, e eu acho isso uma coisa muito rica, né, muito rica de a gente conseguir preservar esses conhecimentos, né, que vêm de pai para filho, de avó para avô, né? Hoje a gente tinha vários alunos indígenas, né? E alguns deles lamentaram, né? Que os avós morreram muito cedo e eles não puderam ter esse contato maior, aprender mais, né? Com os avós, né? Que ali é uma tradição muito grande, é uma sabedoria que vem de milênios, né? Eles estão aqui há muito mais tempo, né? Então, vocês têm alguma dúvida sobre esse trabalho da Beatriz, da Bia? Deixa eu ver aqui que tem. Tem uma sugestão do Júlio no chat. Viu, Júlio? Beatriz? Júlio. Acho que ele escreveu no chat. Com o Nicuinha? Que legal, Júlio. E eles têm um livro, né, que não sei se é o mesmo trabalho, né, eles produziram um livro de plantas medicinais aí fantástico, não sei se eu cheguei a mostrar para vocês. Tá aqui. Vocês estão vendo? Tá dando para ver?
Dá que, sim. não sei se é esse, Júlio. Oi, esse livro, sim, a gente tem em casa, sim. Mas ela fez um trabalho paralelo a esse, né? Não é desse livro. E ela está lá ainda, Júlio? Agora, nesse momento, ela está de férias aqui perto de São Paulo, mas ela está morando lá no Acre. Ela mora no Acre. Ah, você já tinha me contado, né? Isso. O Júlio é meu contemporâneo de faculdade, né? Ele é médico, ele fez medicina, nós estudamos os primeiros anos juntos, né? Então, a gente se conhece há bastante tempo. Isso mesmo. É isso aí. Bons tempos, bons tempos. Eu perdi o contato aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Eu saí aqui do vídeo, estou vendo como é que eu consigo colocar de novo, mas é isso então. Ela terminou esse trabalho de mestrado dela e, se for o caso, a gente coloca em contato se ela puder falar alguma coisa do trabalho dela também. Ah, legal. Legal, sim, Júlio. Manda o contato dela para a gente. Tá. Não tô Quem sabe ela conseguindo. apareça um dia aqui para falar para a gente do trabalho dela. Aham. Legal. Eu falo sim. Mais alguma dúvida, gente? Não, professor. Então, tá bom.